conceito que foi aplicado pelas grandes potências, como se falou aqui da Margaret Thatcher, e é para aplicação dos países pobres, que é, no fundo, uma medida que lhes põe ou lhes coloca numa posição de superioridade e de impor ou fazer imposições domesticar, vamos falar assim então, domesticar os países subdesenvolvidos. Há países que deram certo em alguma forma e outros, como foi algumas políticas no Chile, e outros também que não. Mas também para elucidar as pessoas o que é que estamos de facto a falar, que é no neoliberalismo não é nada mais do que a intervenção, matar aquela e diluir ou diminuir a influência do Estado na economia. E se nós olharmos para Angola neste momento, o que é que está a acontecer e fazermos até mesmo uma comparação que havia entre no governo de José Eduardo dos Santos e no governo de João Lourenço, Angola está a viver ou está a presenciar a aplicação de políticas neoliberais. Falou-se aqui do FMI, era uma medida que o José Eduardo dos Santos evitava a intervenção deste organismo, porque ele tinha em paralelo a China e aplicar medidas liberais e tendo a China ao lado não funciona muito bem, porque as políticas neoliberais elas impõem a fiscalização, o acompanhamento também do seu OGE, impõem uma certa fiscalização de certas medidas de transparência. Então, com a China, que é um elemento que não quer saber de prestação de contas, só quer saber, empresta dinheiro, só quer saber que eu quero garantias de que o dinheiro vai ser devolvido, como vai se aplicar, se vai aplicar em tráfico de drogas, em tráfico, em corrupção. A China nisso não quer saber, porque eles têm a filosofia de não interferir na vida do outro. E eles também esperam que os outros apliquem esse mesmo princípio para consigo. Então, com José Eduardo, na governação de José Eduardo dos Santos, não havia condições para se aplicar essas políticas neoliberais que com João Lourenço estamos a verificar desde 2018, embora que na altura o FMI muito queria vir para Angola para fiscalizar, mas José Eduardo não aceitava, porque alegava que vão ter informações privilegiadas e confidenciais nossas, e então ele recuava. E a grande evidência que estão eles, que o FMI, que nós estamos a observar a aplicação das políticas neoliberais, é as medidas de redução da intervenção do Estado que o governo pôs. Uma delas é o IVA, e é uma das medidas que se aplica. O IVA, quando é algo que não tínhamos no tempo de José Eduardo dos Santos, Lourenço chegou, aplicou esta medida, avançou com o corte da subvenção dos combustíveis, já que as políticas neoliberais determinam a pouca intervenção do Estado, então ele retirou, saiu para tirar esta subvenção do Estado nos combustíveis. Só que há, em muitos países, sobretudo pobres, tem que se estudar bem se essas medidas valem a pena ou não. Porque quando se retiram as subvenções, os preços, o custo de vida tende também a aumentar, sobretudo para um país como Angola, que tem uma dependência a 90% do petróleo, que não tem ainda as suas exportações diversificadas. Então, esta medida que em curso são medidas que depois vão ter impacto na economia, mas, por outro lado, vai ter um impacto negativo a nível social e também a nível político, porque tu tens uma classe trabalhadora iletrada que não te vai compreender e pode até se rebelar contra ti, contra essas políticas. Independentemente das políticas serem boas, elas podem ser boas para o futuro,
Mas agora, para o presente, não, porque para o povo o que conta é o resultado que ele está a sentir. Então, essa intervenção que nós estamos a sofrer e a ver das imposições do F, estou aqui a fazer confusão de línguas, FMI, de FMI não tem criado impacto direto ainda nas nossas populações. Outra medida que o FMI, que estas políticas impõem é a privatização de muitas empresas públicas, porque entende-se que a privatização dessas empresas públicas é também reduzir a intervenção do Estado na economia e também novamente para países pobres como o nosso, quando você vai privatizar muitas empresas, quem se vai beneficiar é apenas um grupo pequeno que tem capacidade para entrar na competição e ficar com estas empresas. Então, vais acabar por criar uma oligarquia, grupos econômicos. E criando grupos econômicos num país pobre, vamos produzir aqui as desigualdades sociais. Então, estas privatizações beneficiam as elites, mas não beneficiam aqui a maioria, que é a população pobre. Este também é um dos impactos negativos que estas políticas neoliberais podem causar para um país, sobretudo pobre como o nosso, e que que tem um orçamento a depender de um único produto que já citamos aqui, que é o petróleo, e tem aqui os produtos secundários, como diamantes e etc. Portanto, é esta ideia que é desta forma que nós podemos ver o impacto da aplicação dessas políticas neoliberais em Angola, e também olhar para a intervenção, e desta forma também que olhamos para a intervenção do papel que o FMI está a ter na nossa economia. Tem um lado positivo e tem um lado negativo, mas temos sempre que levar em conta a situação presente do país. O país está preparado para tal? Isso é que deve-se analisar. Há países que estão pobres, como a Guiné-Bissau. Uma Guiné-Bissau pode-se aplicar uma medida destas. Isto são medidas que não têm outro nome, que são de austeridade. E na Europa, alguns países funcionou, não é que deu certo a 100%. Foi funcionando. Agora, nos nossos, tem esse lado também negativo, que pode depois causar aí problemas sociais na nossa sociedade.